Olá, que alegria receber esse convite de contribuir com esse aprofundamento de um documento tão importante na caminhada da catequese. O documento que recebeu o nome de Catequese Renovada, mas há quase 40 anos atrás, já nos desafiando, nós estávamos nos aproximando do novo milênio e ele nos desafiava a repensar, né, a atualizar o nosso jeito de ser catequista, de anunciar e testemunhar para crianças, adolescentes e jovens essa experiência, essa fé tão significativa que dá sentido ao nosso viver. O desafio de ser discípulos e discípulas de Jesus no mundo em que vivemos. Vamos então contribuir, continuar nesse aprofundamento, e a minha contribuição ela está ligada a uma parte específica do documento, mas se vocês estão lembrados, com outros professores aqui que já estavam avançando nesse estudo, né, o documento Catequese Renovada ele se reconhece profundamente enraizado e inspirado no Concílio Vaticano II, depois na própria recepção do concílio na América Latina, com os documentos de Medellín em 68 e de Puebla em 79, dois marcos importantes. É claro que depois do documento tivemos mais duas conferências, né, que marcam a nossa caminhada da Igreja do Brasil, que é a de Santo Domingos e depois, mais recentemente, né, de Aparecida. E o documento fala também de duas exortações apostólicas, né, a Evangelii Nuntiandi, de Paulo VI, e depois a Catequese Tradente, no início do pontificado de João Paulo II. Mas o objetivo do documento Catequese Renovado é todos nós nos mobilizarmos para a reflexão, a fim de ter clareza dos princípios, dos critérios, dos temas e ter unidade sobre nesses três pontos, nos princípios, critérios e temas, na caminhada da catequese na Igreja do Brasil. O documento ele está estruturado em 4 partes. O nosso estudo está situado na terceira parte, mais precisamente o ponto 3 da terceira parte, que é os compromissos que o cristão assume ao celebrar o seu batismo, a sua crisma, ao se iniciar assumindo como cristão adulto, né, a fé cristã. Né? O desafio que é, como eu disse, sermos discípulos e discípulas de Jesus no mundo de hoje. Então vamos lá, é o ponto que encerra a terceira parte do documento. O documento ele explicita os compromissos do cristão em 9 itens e uma espécie de fechamento de 10º item, ele fala explicitamente de uma das características centrais da caminhada cristã, que é a esperança última em Deus. É como se a fé já nos antecipasse o fim, né, para o qual caminhamos, que é a comunhão com Deus. Então, apesar de vivermos aqui, como todo mundo, os altos e baixos da vida, o cristão caminha com esperança. Então, ele vai falar nos pontos anteriores da fé, o que significa isso, e fala do cristão como aquele que participa da construção da história, que se compromete com isso, né, com a caminhada da comunidade eclesial, que tem consciência de uma participação singular no seio da família, né, que assume o trabalho com características próprias, que pensa a política de uma maneira singular, como um lugar de a gente concretizar, um lugar privilegiado de concretização da caridade, né, da nossa solidariedade, do nosso amor ao próximo. E depois, no ponto 7, ele nos desafia a pensar a fé cristã ou o cristão diante da desigualdade social. Sobretudo com esse contingente de pessoas pobres, marginalizadas, excluídas da mesa da cidadania e da dignidade humana. Então, ele vai falar no ponto 8 que o cristão ele tem que participar, junto com todos os outros grupos, da promoção da justiça, da dignidade da vida humana, né, do desenvolvimento integral, né, da humanidade, da sociedade e do compromisso de construir, alicerçado na justiça, a paz. E ele, no ponto 9, ele nos desafia a pensar o ser cristão, viver a fé em contexto de pluralismo cultural, né, diversidade cultural e de diversidade religiosa. São tantas tradições religiosas
e o próprio cristianismo é uma realidade de muitas igrejas, então como ser cristão católico nesse ambiente? Então vamos lá. O primeiro ponto é, como eu disse, o documento aprofunda o sentido da fé. O que é a fé para a experiência cristã? A fé é uma experiência de graça. Nessa parte do documento fica claro que a nossa fé, o ato de fé, é uma resposta à dimensão de proposta de Deus ao tomar a iniciativa de criar e de revelar o seu amor a cada um de nós, a todos. Deus quer fazer chegar a todos o seu amor salvífico, né? Então a fé é exatamente a resposta do ser humano a quem experimenta, sintoniza com essa proposta de Deus revelada para nós em Jesus Cristo na força do Espírito Santo. Essa fé, só fala o documento, só pode ser expressa no culto, mas sobretudo no amor ao próximo, na busca da fraternidade. Então esses números que o documento vai falando exatamente da fé como resposta que tem que ser. Já que é resposta, Deus nos fez sujeitos. Ela tem que ser livre, tem que ser pessoal, mas vivida em comunidade, né? A fé cristã, então, ela acolhe esses apelos de Deus em todas as situações que a gente vive, porque a gente percebe ali a luz do Espírito Santo que nos recorda o jeito de Jesus e que se faz, no jeito humano dele ser, um caminho para a gente discernir o que é fazer a vontade de Deus no nosso tempo. E o documento recorda que o sacramento da crisma é quando a gente confirma esse compromisso de fé celebrado no batismo e assume para valer, né, as exigências de viver a vida humana iluminado, alimentado e desafiado pela fé cristã. A fé, repito, enfatizando o que o documento nos diz, ela não pode ser vivida apenas no nível pessoal, individualmente. Ela tem que ser vivida em comunidade, porque no núcleo dela está a expressão, o desafio da gente viver a fraternidade, a justiça, a solidariedade, a partilha, né? Por isso que a fé, ela exige conversão, não só a Deus, mas a Deus nos irmãos, conversão aos irmãos, a fraternidade. Isso que o Papa Francisco atualmente nos convoca a pensar na Fratelli Tutti, né? Nós avançamos muito tecnologicamente em vários campos, mas estamos deixando a desejar na consciência de que todos somos irmãos e irmãs, né? Então a catequese, ela tem essa função de provocar a conversão e o permanente crescimento na caminhada da fé. A fé, fala o documento terminando esse ponto, ela é celebrada na liturgia, mas como encontro com Deus e com os irmãos. O segundo ponto é quando a gente olha a história. Às vezes a gente tem uma tentação de pensar que a fé cristã é para além dessa vida. Não, a fé cristã nos desafia a viver aqui na história. É aqui que experimentamos, né, a presença de Deus, é aqui que experimentamos o chamado do nosso batismo e é aqui que somos desafiados a construir um mundo melhor para todos. O que nós chamamos de reino de Deus, né? O cristão é um cidadão do reino, é um construtor da história, de acordo com a vontade, o plano salvífico de Deus. Então o cristão experimenta a presença de Jesus ressuscitado, estradeiro com ele, conosco, né? Esse Deus que está vivo e que, junto com o Pai, nos envia o Espírito Santo para que toda a ação humana na história, né, ela seja fecundada por essa consciência de que há um projeto salvífico. Deus quer que aqui todos aprendam a amar, a cuidar da vida, porque o nosso destino último é a comunhão com Ele. Portanto, aquilo que é revelado em Jesus Cristo é o desafio da gente se comprometer no cuidado com a vida, na convivência uns com os outros, né? E nessa abertura crescente a essa presença de Deus em nós que vai nos ajudando a viver melhor a vida. Então, o cristão assume a praxis de Jesus, o seu agir profético, né, os seus ensinamentos, como critério para nos ajudar a discernir a vontade de Deus na caminhada histórica, né, em todos os âmbitos da vida. Agora, na Eucaristia, recorda o documento, que é para nós a celebração central da nossa fé, né, do mistério desse Jesus sempre presente, que se dá na sua própria vida como alimento para a nossa caminhada
e que leva o ser humano a ter mais coragem com a consciência do Espírito Santo em nós, né, Deus em nós, para enfrentarmos o desafio de transformar as estruturas injustas, aquilo que não está legal na história, cuidar melhor da nossa casa comum, diríamos nós em linguagem de hoje. O terceiro ponto, depois de falar da fé e da história, nosso compromisso histórico, o documento fala exatamente do cristão na comunidade eclesial, né? Ele precisa tomar consciência de que ele é membro, ele contribui com esse corpo de Cristo, né? Para usar uma expressão paulina, né? Nós somos, cada um de nós, templo do Espírito Santo, mas a comunidade é esse corpo de Cristo que atualiza, que dá continuidade àquilo que Jesus, né, nos convidou enquanto seus discípulos e discípulas. Agora, toda comunidade, lembra o documento, ela é formada de seres humanos, então ela precisa continuamente se auto-evangelizar e se converter, né? Nesse sentido, a palavra de Deus é tão importante e ela apresenta a comunidade primitiva como um modelo da gente fazer uma caminhada em busca de fidelidade a essa experiência que nos transforma. Por isso o documento lembra, né, dessa nossa vocação, né, que é libertadora e salvadora. E pelo batismo crisma, cada um dos membros que assume esse compromisso de fé, dela participa da comunidade, né, desse corpo de Cristo, né, e é chamado a se engajar na transformação da sociedade. Então, é como se nós disséssemos, né, que aquilo, falando da história, a fé cristã ela é vivida dentro da igreja e na sociedade. E aí ele lembra das grandes vocações, a vocação do laicato. Ele fala assim bem de todos, no sentido de todos, mas depois ele lembra da importância do sacramento da ordem, né, que confirma algumas pessoas para assumir ministérios fundamentais na caminhada da igreja. São os bispos, os padres, né, os presbíteros e os diáconos. E depois ele lembra de maneira muito linda dos religiosos e religiosas, que são esses cristãos com vocações específicas de serem profetas, né, de assumirem esse profetismo, de testemunhar o absoluto de Deus em suas vidas, mas para além de suas vidas, na história, né, na igreja, na sociedade. Então é muito bonito. Eu chamaria a atenção que depois do documento Catequese Renovada, nós tomamos mais consciência ainda, talvez por tanta insistência do Papa Francisco, da vocação do laicato, né? Talvez aí precisamos ir além do documento Catequese Renovada para descobrir essa vocação da maioria dos cristãos de serem corresponsáveis na comunhão, né, da comunidade eclesial e na sociedade. Agora, no ponto 4, o documento recorda o compromisso do cristão na família. O documento fala muito bonito de que a família cristã reconhece em cada família a igreja doméstica, desafiada ali a apresentar, a concretizar, melhor dizendo, mais do que apresentar, testemunhar, né, a primeira experiência de comunhão de fé, no amor, no serviço, e se tornar, né, uma escola do mais rico humanismo. Acho muito bonito isso, nós somos desafiados a pensar sempre quem somos nós, o que nos humaniza, o que estraga a nossa vida, e a família é o lugar de nos preparar, de nos capacitar para o amor, para a fraternidade, para a justiça. E aí ele recorda que a lei do amor conjugal na família não é a dominação, mas a comunhão e participação. E é por isso que para nós cristãos o matrimônio ele se expressa, né, como um sacramento que é símbolo da união de Cristo e a igreja. Assim como Cristo, né, dá sentido, cuida, está sempre presente na vida da igreja, também o casal, né, aqueles que celebram o matrimônio são desafiados, né, a cuidar um do outro, a se entregar. Então ele vai falar que os cristãos que são chamados a viverem o matrimônio devem buscar nessa vocação a plenitude de sua humanidade, né, expressando ali o amor mútuo e com a consciência de serem colaboradores de Deus, porque é ali que cada um de nós nasce totalmente dependente dos genitores, de cuidados, né? De receberem aquela educação básica, de cuidar para depois ir para a escola, para a catequese, né? Ou seja, a família é a primeira igreja, é a igreja doméstica. E agora ele, no último ponto dessa parte, ele nos desafia, ele nos recorda, né, que não é fácil, né? Há muitas dificuldades. Nós que temos consciência da complexidade da vida familiar, sabemos disso, né? Não é simples a vida conjugal,
ela tem muitos problemas, a vida familiar, e aí ele fala, olha, sabendo disso, tendo consciência disso, nós devemos cultivar, né, uma presença nos sacramentos, cultivar uma espiritualidade bíblica, cristã, que nos desafia a espiritualidade do perdão, né, da doação, do sair de si, mas ele cobra de que toda a comunidade deve apoiar a família, deve cuidar, não só pela oração, mas pelo exemplo, pelo ajudar, né, na hora das dificuldades. O ponto 5 dos compromissos do cristão é uma realidade que nos desafia numa sociedade, que é pensar o trabalho. Então o documento dedica 2 números para a gente pensar que o trabalho não pode ser simplesmente algo que é visto como uma pena que se paga, né? Algo assim, como a gente fala assim, eu estou trabalhando, estou comendo o pão que o diabo amassou. Não, não, o documento recorda, né, que o ser humano é vocacionado por ser imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Criador, a ser um co-criador, né? Embora o documento use a expressão dos gêneros, né, de dominar a terra, hoje a nossa sensibilidade faria, o ser humano é chamado a cuidar da nossa casa comum. E o trabalho, ele é chamado a fazer de tal maneira que ele não desrespeita. O documento fala que nós não desrespeitamos, mas nós sabemos que sim, que estamos estragando. Muitos de nós, inclusive cristãos, não temos essa consciência do cuidado. Por isso que a conversão ao verdadeiro sentido do trabalho é tão importante numa caminhada catequética. O trabalho deve ser fonte de realização, e não de exclusão, de dominação, de exploração. É por isso que ele recorda no segundo número dessa parte do trabalho, o trabalho para o ser humano, né? O trabalho é para o ser humano e não o ser humano para o trabalho. Esse número 265 recorda algo central para essa sociedade que tem tanta desigualdade, tanta gente vivendo ou no desemprego ou no subemprego, né? Então ele recorda, o trabalho não pode ser fonte meramente de lucro, de dominação, de exploração, né? E aí a visão cristã ela não reconhece nenhuma dessas ideologias. Pelo contrário, ela critica, né? O trabalho deve ser de realização humana. Na Eucaristia, o documento recorda, nós até oferecemos, junto com o pão e o vinho, os frutos da terra e do trabalho humano. Portanto, é algo que deve dar dignidade, deve ser expressão da criatividade humana. No ponto 6, talvez seja nós que vivemos recentemente, né, uma eleição, e às vezes muitos cristãos não percebem na imediatidade, né, a relação da nossa fé com essa ferramenta tão importante da vida humana, que é a política. O documento recorda, o amor fraterno é a característica fundamental da vivência da fé cristã. E esse amor, ele não se reduz à dimensão interpessoal, essa nossa convivência. Somente com estruturas sociais justas, portanto, somente com a política global, nós podemos reconhecer os direitos de cada pessoa humana, a dignidade de cada um de nós, portanto, transformar a humanidade, a fazer de outro jeito a nossa história. A política, fala o Papa Francisco, é o lugar privilegiado da nossa caridade, né? Onde o cristão deve entender cada vez com mais profundidade para que a ordem política seja de fato submetida à ordem moral e com as suas exigências de garantir a dignidade da vida, né, de cada pessoa humana. Então a política deve ser para todos na igreja, né, uma responsabilidade para cuidarmos do bem comum, né? E é isso que é política. O Papa Francisco, no último documento da Fraternidade de Deus, fala: a boa política é aquela que no plano global e no plano local cuida do bem comum, né? Para que ninguém fique à margem, para que ninguém fique excluído da mesa da dignidade dos filhos e filhas de Deus. A política partidária, fala o documento, é própria dos leigos e leigas. A igreja não tem partido e nem assume um. Agora, é importante que o cristão, desafiado pela sua fé, pela cidadania, que ele participe da política e ele analise, sim, todos os programas de partido, ainda mais tendo consciência da doutrina social, dos seus princípios, da sua igreja, ele vai perceber no seu discernimento qual o partido, qual o candidato, né, que é mais sintonizado com a defesa da vida, da justiça. Não precisa ser católico, não precisa ser cristão, mas tem que ser necessariamente, né, para o voto do cristão ser comprometido, ou quando ele mesmo coloca o seu nome a serviço da política, ele deve cuidar, né, para que os princípios que norteiam a ação política sejam o bem comum, a justiça, o cuidado com a dignidade da vida de todos.
No ponto 7, né, dos compromissos do cristão, o documento lembra que com todos os avanços, né, com toda a caminhada histórica, nós não conseguimos erradicar a fome e a miséria. Né? O documento é inspirado em Puebla, mas também em Medellín, recorda, né, o cristão não pode ser indiferente diante do mundo dos pobres. Primeiro porque o compromisso de Jesus com os pobres era sinal da presença do reino de Deus no meio de nós. Portanto, deve ser o compromisso primeiro da igreja. Por isso que se fala da opção pelos pobres. O documento de Puebla vai falar da opção preferencial pelos pobres. Né? A opção pelos pobres não depende dele ser bonzinho, da sua situação moral pessoal. Os pobres, fala o documento, nos interpelam a rever o nosso modo de vida, né? A colocar nossa segurança apenas em Deus. Né? Eles nos evangelizam, eles nos chamam à conversão, fala o número 272. Mas o documento vai além, ele fala que a solidariedade e a não aceitação da miséria, da pobreza, ou seja, da situação de exclusão dos pobres, é que vai dar, vamos dizer assim, um critério importante para a vida do cristão nessa sociedade de consumo, nessa sociedade tão marcada pela desigualdade. Quer dizer, o testemunho de uma igreja pobre e para os pobres, ou seja, uma igreja onde os pobres de fato participem, tenham o seu espaço, o seu lugar, o seu valor reconhecido como pessoa, essa igreja essa igreja pobre para os pobres pode ser fonte de evangelização para todos. O documento recorda, tem muita gente, inclusive gente de igreja, muito apegado aos bens, com uma vida que dá um contra-testemunho daquela que é a fé cristã, né? Essa confiança apenas em Deus como único absoluto. Lembram que o Evangelho nos alerta, não se pode servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Muitas vezes o apego aos bens materiais tem sido empecilho das pessoas crescerem da fé. Lembra daquele jovem que tinha muitos bens e sentiu até simpatia por Jesus, mas na hora que Jesus falou das exigências da vida cristã, inclusive da partilha, né, de com quem está à margem do caminho, aquele jovem foi embora triste porque era apegado aos seus bens. Isso que o cristão tem que ter cuidado. E aí os pobres podem nos evangelizar com a sua liberdade, com a sua leveza. Então os pobres não são só objeto, não devem ser, melhor dizendo, objeto da caridade cristã. Eles são critério de salvação. Lembra de Mateus 25? Eu estava nu e me vestiram. Eu estava doente e foram me visitar. Eu estava com fome e me deram de comer. Todas as vezes que fizerem isso aos meus irmãos, ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. Então o próprio Jesus se identifica com o mundo dos pobres e nos lembra esse critério central da vida cristã. No ponto 8, o documento nos recorda que o cristão não pode ficar indiferente à construção de outra sociedade, pautada pela justiça, pela solidariedade, né? E lembra que a raiz da desigualdade, a raiz da pobreza é social. Não é só por egoísmo pessoais. Também o egoísmo, mas tem uma cultura do individualismo. Então a igreja, ela dá as mãos, ela apoia as organizações de defesa e de luta pelos direitos humanos, os movimentos populares, as ONGs. Olha as pastorais sociais, que trabalho bonito tem na nossa igreja, né? Os pobres conscientizados pela catequese, pela escola, pelas famílias, pelo testemunho da comunidade cristã, eles vão se assumindo como sujeitos da sua libertação. E nós, que não estamos entre os pobres, damos as mãos e vivemos com eles esse processo de apoio, né, esse processo de libertação. O cristão, ele deve, recorda o documento, deve visar a libertação integral. Ele trabalha para a construção de uma sociedade solidária, fraterna, ele luta pela justiça, pela construção da paz, que está alicerçada na justiça. Então, para o cristão, a paz não é a ausência de conflitos. É a paz que nasce da convivência fraterna, daquilo que os índios chamam de o bem viver, né? Na relação consigo mesmo, com o outro, com a casa comum. O cristão condena toda forma de violência, inclusive para impor a transformação. Ele dá o seu testemunho, ele é chamado a interpelar a liberdade dos outros, né? Dá o exemplo, fazer sua parte e apoiar as lutas sociais, né? Ele busca construir outra ordem nacional e internacional. Repito, pautada pela inclusão de todos na mesa da dignidade dos filhos de Deus. Então, o documento termina esse número 8 dizendo: o cristão dialoga e trabalha para que todas as pessoas comprometidas com a construção da solidariedade e reconhece, né, o valor
positivo das tensões sociais, quando essas tensões são o grito dos excluídos. Né? Olha que é bonito aqui entre nós na Igreja do Brasil o grito dos excluídos no 7 de setembro, que recorda que a sociedade não está legal, tem muita gente fora da dignidade. Então, há exigências para a gente viver a justiça e que fazem parte da fé cristã. Portanto, aqueles que defendem a liberdade de direitos, da dignidade dos mais fracos, a justiça, esses movimentos, mesmo que não sejam cristãos, mesmo que não sejam católicos, mesmo que não tenham fé em Deus, nós damos as mãos a eles porque nós acreditamos nesse projeto salvífico comum que acontece na história e, é claro, numa plenitude futura junto de Deus. E o documento trabalha, ainda que possamos falar que precisamos avançar, mas ele nessa discussão do documento trabalha, mas ele já coloca ali claro que diante do pluralismo cultural, ideológico, né, e religioso, nesse contexto, o documento reconhece que a grande, ainda reconhecendo, né, a grande influência do cristianismo na história do nosso país, nós só podemos viver a fé cristã em postura dialógica, né? Postura de diálogo com as manifestações religiosas outras, sejam as outras igrejas, sejam as outras religiões, crenças, e culturais. Nós não somos a única cultura cristã, existem outras culturas. E é essa consciência do pluralismo que reforça que precisamos assumir o diálogo e a postura fraterna junto aos outros, porque nós olhamos para os outros como irmãos e irmãs. A nossa fé nos desafia isso. Então, o esforço do diálogo ajudará o cristão a aprofundar a sua fé e a sua identidade. Nós podemos aprender com os outros, né, com os que não são cristãos, né, a conhecer melhor também, pelo diálogo, os outros, o seu jeito de ser, de viver, os seus valores, a sua beleza, e também conhecer os seus limites. E eles também nos ajudarão a perceber os nossos. E no diálogo todos sairão enriquecidos. Devemos tratar a todas as pessoas de boa vontade, né, como é importante para nós a fé cristã, como que ela nos ajuda a irmanarmos para juntos construirmos a civilização do amor e edificar a paz na justiça. Esse compromisso é de todos os seres humanos. Por isso que o cristianismo é um fermento para toda a sociedade. E ele enxerga também e reconhece a beleza de outras tradições. E para terminar essa parte 3, no último ponto, o documento recorda que o cristão, apesar das realidades difíceis, dos altos e baixos, de vivermos às vezes travessias difíceis, como vemos no mundo de hoje, né, a volta do racismo, a xenofobia, né, a aporofobia, a aversão aos pobres, tanta violência, guerras, né, desigualdades, o cristão não desanima, ele não cai em pessimismo, porque ele é alimentado pela esperança última de Deus. Ele tem convicção desse Deus estradeiro conosco, que está conosco com o seu Espírito Santo, nos fortalecendo na caminhada. Então, os cristãos e toda a comunidade cristã, embora peregrinos na história, cientes das nossas fragilidades, das nossas contradições, a nossa esperança última é em Deus. Por isso que caminhamos com certa segurança, que caminhamos esperançados, animados pela fé, né? A luz pascal ilumina o nosso caminho, nos fortifica e nos aponta que caminhamos por uma meta onde Deus é o Senhor da história. É Ele que tem um projeto salvífico para toda a humanidade. Nós caminhamos para a comunhão plena com Deus. Olha que bonito, né, o testemunho dos mártires, daqueles que foram fiéis a Deus até as últimas consequências. Por que eles deram conta dessa coragem? Porque tinham certeza de que a esperança nossa última é em Deus. Né? Que aqui nós vivemos, sim, pela força do Espírito Santo, o desafio de vivermos em comunhão, em fraternidade, mas sabendo que a comunhão plena, né, essa realização plena do plano de Deus, é após a morte, é junto de Deus. Essa plenitude futura, ela será vivida depois, mas ela já nos anima aqui. Né? E aqui, com muita esperança, dizemos a cada dia em nossas orações: vem, Senhor Jesus. Muito obrigado por me acompanhar nessa aula. Eu só termino dizendo que o documento ele já tem 40 anos, ele precisa ser atualizado, né? Juntar a esse estudo os outros documentos da igreja, como temos aí recentemente a Fratelli Tutti, só para recordar o último, mas temos muitos outros depois. Está aqui acabando a luz
na hora de terminar a nosso estudo. Tudo de bom a vocês. Lembrem que o nosso mundo voltou à luz. Olha aí que bonita essa esperança última, né? E terminando aí com meia hora a nossa aula, eu só digo que é o seguinte: nós vivemos problemas do nosso mundo de 2020, mas à luz desse documento, à luz da palavra de Deus, dessa certeza de Deus que caminha conosco, nós podemos fazer, né, esse esforço de atualizar o nosso jeito de ser catequista. Espero que esse estudo do Catequese Renovada contribua com a sua caminhada, com a nossa caminhada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.